Bom, o professor Custódio me desafiou a vir aqui apresentar, falar para vocês sobre o DRC, mas eu decidi me rebelar. Todos os eventos eu venho falar do DRC, que eu tenho um carinho muito grande, né? Ajudei a construir, mas o professor Custódio sempre, né, nos convida a provocar, né, a contrariar. Hoje estou fazendo isso. Acompanhando de fora o projeto que vem sendo tocado pelo Zambonin, que eu acho fantástico, tenho visto algumas similaridades com alguns esforços que eu venho conduzindo no meu grupo de pesquisa no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que eu trago aqui alguns alunos para prestigiar o evento, onde nós estamos trabalhando também com um problema de confiança, e eu percebo semelhanças que podem vir a ser interessantes, né, trocar algumas experiências, e eu faço essa fala nesse sentido. Eu vou tentar ser breve, direto ao ponto, que o professor Custódio também me provocou para fazer uma outra demonstração aqui para vocês. Então, eu tenho o título para essa fala de Federação de Confiança do SERP. Bom, ela começa, né, sobre a constatação de que o IDRC resolve o desafio da autenticação para as aplicações do ecossistema do operador nacional. É isso que ele faz. Ele foi proposto para isso e ele faz isso muito bem. Então, não há mais problemas em aberto relacionados à autenticação, pelo menos não problemas muito significativos. Existem, claro, sempre oportunidades de inovação, melhorias de usabilidade, etc, etc, mas é um problema já bem atacado dentro do ecossistema do operador nacional de registro civil de pessoas naturais. Então, o IDRC é muito bacana porque ele permite que os serviços saibam quem é o usuário final, entrega uma experiência de single sign-on, aquela experiência da pessoa se autentica numa plataforma, vai para outra, e ela está autenticada em todas. Talvez precisa de um segundo fator de autenticação para uma, ela entrou para uma plataforma de um nível de garantia baixo e outra de um nível de garantia maior, precisa de uma autenticação mais forte. Então, a plataforma percebe isso, o IDRC então pede para ele fazer uma biometria ou fazer uma autenticação com outro segundo fator. Tudo isso acontece e já vem funcionando muito bem. Possui hoje 120 aplicações conectadas, 120 clientes conectados a 120 aplicações, né? São sistemas que se conectam ao IDRC e usam a autenticação do IDRC. São 6 milhões de usuários que já fizeram o acesso, já fizeram uso pelo menos uma vez do IDRC, então são 6 milhões de brasileiros que pelo menos uma vez usaram o IDRC. E são mais ou menos 250 mil autenticações por dia, não coloquei aqui, são cerca de 12 a 15 mil primeiros acessos por dia. Né? Todos os brasileiros têm seu IDRC, mas a gente considera aqui quem já usou, né? Então são 6 milhões de pessoas que já usaram. Então eu faço essa figura aqui no canto, para mostrar para vocês, um pequeno diagrama, né, onde eu tento mostrar que o IDRC então, aqui é esse provedor de identidade, onde a gente tem 120 aplicações escritas em diversas linguagens, tecnologias, paradigmas diferentes, e todos eles usam um protocolo de gestão de identidade eletrônica para se conectar no IDRC, que é o OpenID Connect. Então, é um protocolo muito tradicional, muito antigo, usado pelo Google, Facebook, bem maduro, as aplicações conhecem, e dá uma certa confiança, né? A confiança no sentido de que quando é feito o pedido para o pessoal que gerencia o IDRC, que está cuidando lá do dia a dia, olha, eu preciso conectar minha aplicação, eu sou uma empresa que desenvolve sistema para cartórios, ou eu sou alguém dentro do operador e preciso conectar uma aplicação nova do barramento. Então, abre um chamado, pede, é feita uma pequena cerimônia técnica, onde é criado um artefato, é entregue para esse sistema, e esse sistema, então, está conectado ao IDRC. O IDRC confia nesse sistema, e esse sistema confia no IDRC. Então, existe uma confiança implícita ali nesse processo de registro. Entretanto, a gente tem alguns outros desafios, né? A gente observa no ecossistema do SERP que o IDRC é um de várias opções de provedores de identidade, 4, né, atualmente. Então, eu fui no meu registro, né, o sistema novo que foi lançado pelo SERP, muito interessante, e ele traz várias opções, né, de plataformas para se autenticar e ter acesso aos serviços que estão dentro desse marketplace de serviço de todos os operadores. Então, aqui tem algumas opções, né, eu me autentiquei ontem, então tem pedido de certidão, que é algo do registro civil. A gente tem aqui um serviço de registro de imóveis, pesquisa prévia de matrículas vinculadas ao CPF e CNPJ. Então, são serviços dos operadores e, para chegar nessa plataforma, posso vir pelo IDRC, pelo GovBR, pela plataforma do Poder Judiciário ou ICP Brasil. Então, a gente tem um ecossistema, né, usando aquele diagrama do meu segundo slide, a gente tem um ecossistema bem diverso, né? A gente tem os 3 operadores,
onde o ONR, então, usa uma outra solução, né, de gestão de identidade eletrônica, o RTDPJ usa uma outra solução e o ONR tem X sistemas e o RTDPJ tem Y sistemas, não sei exatamente a quantidade de clientes conectados nesse mundinho. Né? Então, a gente tem aqui esse tracejado que mostra um domínio de confiança. Então, a gente tem o domínio do Operador Nacional, do ONR, do RTDPJ e o SERP englobando todos esses. Né? O ONSERP, que está acima e legisla sobre, né? Define regras técnicas, baliza como essas plataformas devem funcionar, devem se comportar. Entretanto, né, o IDRC, por mais que eu tenha muito carinho por ele tem algumas limitações, e essas limitações são limitações que elas existem quando a gente começa a esperar dele coisas que ele não foi feito para fazer. Né? E uma coisa que ele não foi feito para fazer é que ele não permite que um serviço A saiba se o serviço B é confiável inclusive dentro desse ecossistema do ONRCPN. Então, os protocolos que estão dentro do IDRC ele foi construído para resolver a autenticação, não para definir se uma plataforma, um serviço, pode confiar em outro. Então, não existe um mecanismo onde um serviço A diga, olha, eu serviço B, também estou dentro desse ecossistema, confia em mim. Não há um mecanismo técnico para isso. Né? Então, não há possibilidade de saber se um serviço está ou não dentro desse ecossistema, se ele é um cliente do IDRC ou não. Né? Não há uma forma interoperável. Né? Claro, a gente pode construir, e eu já vou falar para vocês como isso é resolvido, mas uma forma interoperável não existe. Da mesma forma, o IDRC não permite estabelecer confiança entre serviços de diferentes operadores nacionais. Então, a gente tem um problema dentro do ONRCPN e esse problema ele também transpassa, né, a fronteira do ONRCPN. Então, por exemplo, digamos que eu tenho lá um serviço, um microserviço que precisa consumir uma API do Operador Nacional do Registro de Imóveis, né, o ONR. E hoje não há também um mecanismo de confiança interoperável para determinar se esse serviço aqui, número 1, pode ser confiado pelo serviço B. Será que ele está dentro do ONR? Como que eu faço para saber que ele está dentro do ONR? Né? Então, em resumo, né, a confiança entre serviços é um problema distinto da autenticação de usuários finais. Espero tê-los convencidos disso. Né? Então, como que esse problema é resolvido na prática, não só no SERP, mas muitas organizações do mundo, é uma confiança estática. Né? Ela é derivada da consequência de consumo de um serviço por outro feito pelo programador. Então, o programador ele vai lá, programa uma API que consome uma API terceira. Ele programa no seu serviço e tem que consumir a API A, a API B, a API C. Uma é do ONR, outra é do ONRCPN, outra é não sei de quem. Então, é uma coisa que ela é trazida para dentro da aplicação manualmente, né? Uma coisa ad hoc, né? Chamada ad hoc ou estática. Então, essa confiança numa plataforma terceira ela é feita de forma manual através da construção do sistema que consome essa API terceira. Então, consequentemente, como a gente tem uma confiança estática, a gente não tem uma resolução dinâmica de confiança. O que isso implica? Né? Então, por exemplo, se um serviço sai do ecossistema, então digamos que o ONR contrata uma empresa para fazer um serviço, né, construir uma aplicação, essa empresa hospeda, essa empresa coloca na sua nuvem, e esse contrato acaba, ou esse contrato precisa ser interrompido, e esse serviço precisa ser retirado do ar, e todas as aplicações que consumiam APIs desse serviço não podem mais fazê-lo, né, porque ele não faz mais parte do ecossistema do ONR. Então, se um serviço sai do ecossistema, quem o consome precisa descobrir de alguma forma. Né, e que forma é essa? Hoje não existe uma forma interoperável. Hoje teria que mandar um e-mail, né, tem que sair uma notícia, tem que talvez ter um vazamento, ou a API simplesmente para de funcionar. Então, não há uma forma dentro do sistema saber que ele pode ou não confiar. Né? Então, out of band, fora do sistema, alguém tem que ir lá mudar linhas de código para remover esse sistema de dentro essa API sendo consumida de dentro do sistema. Se um serviço precisa deixar de ser consumido, né, então aqui um pouco mais forte, há um incidente, há uma suspeita, existe algum incentivo, né, alguma necessidade, um rompimento de contrato para que um serviço deixe de ser consumido. Então, também é preciso que o desenvolvedor vá lá na aplicação, programe, né, a remoção dessa API, substitua por outra, ou remova a funcionalidade para que não use mais esse serviço de fato. Então, agora, partindo, né, para além da confiança, o SERP ele pode criar instruções técnicas, né, as ITNs, sobre o ecossistema de APIs, mas ele não tem atualmente uma forma de fazer cumprir, ele não consegue enforçar automaticamente
essas regras, né? Então, por exemplo, obrigar que todas as aplicações do ecossistema tenham um contato técnico, uma política de privacidade, termos de uso. Faz muito sentido isso virar uma instrução técnica, mas como enforçá-la, né? Como obrigar que isso está acontecendo? Como que eu vou ir lá em cada um dos serviços, né? Eu teria que fazer uma inspeção, uma auditoria manual para garantir que isso está acontecendo. Obrigar que aplicações passem por processos de homologação. Talvez o SERP ele queira ter um processo próprio de qualidade, um controle de qualidade, para tudo que entre em produção, tudo que seja disponibilizado pela população, passe por algum tipo de controle de qualidade, algum teste de penetração, um teste de qualidade, para então entrar em produção. E isso tudo é hipótese, né, pessoal? Suposições. Então, o SERP quer fazer isso, né, gostaria de, mas não há um mecanismo de fazer isso a não ser algo out of band. Né? Não há nada dentro dos sistemas que automatize e permite que isso tudo aconteça dinamicamente. De novo, né, são programadores que precisam submeter, esperar esse processo acontecer, e depois recebem um ok e vão lá e colocam. Mas se eles não esperam um ok, se eles vão lá e colocam em produção mesmo assim? E aí, né, o que a gente faz em relação a isso? Outra coisa que poderia ser possível, obrigar que provedores de identidade, como por exemplo o IDRC, apenas compartilhem dados com aplicações que passem por um teste de penetração. É uma outra coisa que faria sentido, na minha opinião, o SERP, em algum momento, né, pensar numa política como essa, e a gente pode continuar pensando em várias políticas diferentes que o SERP, né, como alguém que está acima dos operadores nacionais, o ONSERP queira impor esse tipo de política. Ou até mesmo o próprio CNJ, né, não precisa necessariamente ser o SERP. Então, eu aproveito aqui, né, com essas provocações todas, com essas limitações que eu trouxe do IDRC, essas provocações todas, falar um pouco sobre uma possibilidade de pensar numa federação de confiança do SERP. Então, a minha proposta, ou a provocação que eu faço, né, é que a gente venha a utilizar um protocolo muito bacana, muito recente, ele é de março desse ano, que se chama OpenID Federation, então ele é da mesma família do OpenID Connect, que eu falei antes. Então ele conversa muito bem, nativamente eles se conversam, né, não há dores de cabeça, eles são interoperáveis entre si. E a ideia é a gente levar essa representação, né, que eu fiz ali usando os símbolozinhos no lado esquerdo, né, o retângulozinho, os círculos, e esse domínio de confiança, ou a própria organização, transformar isso em artefatos dentro de uma federação baseada em OpenID Federation. Então, o SERP ele passaria a ser uma âncora dessa federação baseada nesse protocolo OpenID Federation. O NRCPN passaria a ser um nó intermediário, e a gente embaixo volta a ter o que a gente já tem hoje, né, que são os artefatos técnicos, um provedor de identidade e provedores de serviço. Então, basicamente é transportar o que a gente tem no papel, né, a como que as coisas existem, né, num organograma, transformá-las em artefatos técnicos, tecnológicos, todos aqui envolvem assinatura digital, criptografia, etc, etc. Não vou entrar aqui nessas questões mais técnicas, é mais sobre uma proposta de arquitetura. Então, esse aqui é um diagrama que mostra uma possível forma, né, de nós pensarmos. A gente ainda poderia ter na verdade, uma raiz acima, né, o SERP passaria a ser intermediário e teríamos uma outra raiz acima que poderia ser o CNJ, por exemplo. E aí, ele sendo uma raiz, ele pode estabelecer políticas que todos abaixo precisam seguir. Então, é bem hierárquico, né? O OpenID Federation ele é hierárquico, ele permite que o NRCPN defina regras que todos abaixo deles precisam ter, o ONR da mesma forma, e essas regras são independentes. Mas se o SERP define uma regra, todos abaixo precisam respeitar e implementar essa regra. E essas regras são verificáveis. Então, aqueles exemplos que eu dei antes de políticas, etc., tudo isso pode ser construído de forma a ser verificado dinamicamente pelos sistemas. Então, não precisa fazer nada out of band. Então, vamos para um exemplo prático, né? Então, o IDRC aqui tem um sistema qualquer, né, embaixo dele, né, que conversa com ele, usa a autenticação do IDRC, e ele quer conversar com esse cara aqui, digamos que ele seja do TDPJ, né, o ANR-TDPJ, e ele quer conversar com esse cara, ele precisa, né, conversar, precisa consumir algum serviço que é disponibilizado por esse microserviço aqui. E a dúvida dele é, será que eu posso confiar? E o OpenID Federation foi construído exatamente para responder, né, essa pergunta. Então, existe uma forma automática, né, programática, que as aplicações têm implementações para resolvê-la, né, dinamicamente. Então, ele percorre um caminho, né, ele conversa com quem está acima dele, ele conversa com o IDRC, depois ele percorre o caminho para o NRCPN, vai para o SERP, e o fato de tanto o serviço 1 quanto o serviço Y terem a mesma raiz, ou terem uma raiz, pelo menos uma, poderia ter múltiplas raízes em comum, significa que há um caminho de confiança. Ambos confiam no mesmo nó. Isso dá algo em comum entre eles. Então,
possivelmente, né, ele pode confiar. O fato de chegar numa raiz é parte do caminho. Depois disso, né, depois de encontrar uma raiz em comum, significa que ambos confiam em alguém na sua hierarquia, eles precisam, o serviço 1 precisa validar as políticas, né? Então, ele precisa ir nó a nó, além de construir a confiança, verificar as políticas que são impostas, né? Então, o IDRC pode ter algumas políticas, o NRCPN pode impor políticas, o SERP pode impor políticas, o RDDPJ pode impor políticas, e assim por diante. Então, nesse processo de encontrar uma raiz em comum entre os dois, também é preciso verificar as políticas. Essas políticas elas são escritas, né, em linguagem de máquina, de forma que elas possam ser verificadas automaticamente. Então, se essa pergunta é verdadeira, né, se respeita todas as políticas de seus superiores, é sim para todos os casos, então, finalmente, né, a resposta é sim, posso confiar no serviço Y, posso, então, me comunicar com ele, posso trocar mensagens com ele, sabendo que ele está dentro do mesmo ecossistema que eu, que ele respeita todas as regras e assim por diante. Então, se nesse processo, né, o serviço Y ele precisar ser tirado do ar, ele for de um terceiro, ele não pode mais ser confiado, ou há uma brecha de segurança, basta quem está acima dele revogar essa a autorização que foi entregue para ele, e aí ninguém mais consegue conversar com ele, né? E perde-se a confiança e deixa-se de conversar de uma forma automática, né? Não precisa todo mundo, né, programar, todas essas aplicações que consomem microserviço Y ir lá, abrirem, fazerem um deploy novo, deixando de consumir aquela API. É algo que é resolvido dinamicamente. Outro ganho que a gente tem automático, né, por fazer uso de um protocolo como o OpenID Federation para resolver confiança, é marketplace dinâmico, né? Hoje nós temos marketplaces, nós temos vários marketplaces, tem o meu registro ali atrás, tem a home do ONRCPN, tem a nova home aqui, né, que vai substituir essa aqui antiga, mas elas são aplicações, né, essa lista de aplicações que estão nessa home, isso é feito de forma manual, então os programadores vão lá e constroem, né? Alguém tem que decidir, essa aplicação entra, essa aplicação sai, abre um chamado, o programador constrói, o programador vai lá, programa, né, coloca uma imagenzinha, né, coloca uma imagem, coloca o nome, né, diz para qual URL que vai, é um processo manual. Então o gestor, se ele decide, o Vendramin decide, olha, não quero mais colocar aqui essa aplicação, preciso que ela saia, ele tem que pedir para alguém, esse alguém vai lá, programa, né, um chamado, faz um deploy, etc, etc. Da mesma forma, né, se essa é uma aplicação que não pode mais ser confiada por terceiros, todo mundo que consome ela precisa abrir os seus sistemas, programar, etc, fazer deploy novo para deixar de consumir os microserviços fornecidos por essa aplicação. Então, quando a gente usa o OpenID Federation, esses marketplaces eles podem ser construídos dinamicamente. Então, navegar nessa cadeia de confiança, né, a gente pode partir do ONRCPN para baixo, ou do SERP, no caso do meu registro, e mapeando todas as aplicações, e dessa forma saber tudo que existe, todas as aplicações que existem, todas as aplicações que podem ser acessadas pelo usuário final, e dinamicamente montar esse marketplace. Então, da mesma forma que a gente permite que um gestor decida que essa aplicação não pode ser mais confiada, além dela não ser mais acessada pelas outras aplicações, ela deixaria de estar no marketplace, caso ela seja uma aplicação que seja mostrada no marketplace. Então, resolver confiança dinamicamente nos dá vários benefícios, né? Essa é a conclusão que eu quero chegar. Resolver confiança de aplicações dinamicamente nos dá esses vários benefícios. A gente pode impor políticas, as políticas podem ser descentralizadas, então a ONRCPN tem as suas políticas, o SERP pode ter políticas macros, os serviços podem definir quem eles confiam e não confiam, remontando essa cadeia de confiança dinamicamente. Então, traz dinamismo para algo que hoje é feito de forma manual dentro dos próprios serviços. Essa é a provocação que eu queria fazer, parecido com o trabalho que está sendo feito, mas ao mesmo tempo bem diferente, né? Por favor, professor. Vou fazer uma pergunta aqui, que nós temos um monte de alunos, né? A questão de conceitos, né? Eu ia fazer a pergunta para ti, Frederico, porque assim, ó, existe a palavra confiança, né? Confiança, trusted in English, existem várias palavras em inglês que significam confiança, né? Confiança tem tipos de confianças diferentes, né? Mas tem a questão da autorização, né? Autenticação, né? Que são coisas diferentes também, né? Eu posso confiar em alguém, mas eu posso não dar autorização para aquele alguém. Ou aquele alguém pode estar autorizado a usar o meu serviço, está identificado, né? E eu não confio, mas ele está autorizado, né? Eu posso confiar em alguém, esse alguém, né, um bandido, eu não confio no cara.
mas o cara está identificado, o cara está autorizado a acessar a biblioteca, pode pegar um livro, pode levar um livro para cá e tal, mas eu não confio no cara, entende? Então, esses conceitos é muito importante essa árvore, separar autorização, autenticação, identificação e confiança, que é só lá em cima, né? A confiança, eu sei quem essa pessoa é. A pessoa que está, né? O cara lá em cima está dizendo que o cara é confiável, na verdade está dizendo, ó, esse cara aqui, eu sei quem ele é. Eu posso confiar, né? O cara que está dizendo que é confiável, que ele me garante quem ele é, mas não significa que eu confie, né? Entendeu? Só queria que comentasse um pouquinho para os alunos, né? Esses conceitos acho que é importante, tá? Vai ficar para a próxima, porque o senhor já comentou. O senhor já deu a explicação, né? Não, mas eu entendo a fala do senhor, eu concordo, né? De fato, eu não trouxe um background na apresentação para nivelar esses conceitos, mas acho que o senhor explicou muito bem, né? Separou muito bem identificação, autenticação, autorização e a confiança que está só em cima. Perguntas, pessoal, senhoras e senhores? Se eu fizer a pergunta, você acompanha as nossas dores em relação aos permissionamentos, tá? Isso resolve a dor de permissionamento? Não todas, não todas. Algumas dores. A gente observa, né, como você falou, acompanhando, né, as reuniões e vendo as discussões, existem algumas necessidades de permissionamento muito granulares, né, dentro do ecossistema do Operador Nacional de Registro Civil de Pessoas Naturais. Aqui, a confiança ela é mais de uma aplicação para outra. A gente pode, e o protocolo nos dá mecanismos de criar selos. Eu poderia criar um selo, essa é uma aplicação de nível confiança alta, nível baixo, ou para registradores civis. Então, dá para fazer algumas coisas sobre autorização, mas não no nível de granularidade que a gente sabe que precisa. Então, por exemplo, eu, registrador, ou você, registrador, quer que o seu primeiro, não lembro o termo, seu primeiro substituto, quer que ele possa acessar a aplicação XYZ, mas só em tal horário. Não, isso não serve para isso. Não é para isso. É sobre aplicações confiarem em aplicações e definição de políticas macro. Né? Não é tão. Que são coisas bem diferentes, né? Eu tenho o usuário autenticado na aplicação e geralmente quem vai consumir o serviço é o próprio usuário que está autenticado na aplicação. Então, você delega essa confiança da aplicação para o usuário autenticado. Exemplo, eu estou autenticado numa aplicação do ecossistema do meu registro, né? Então, o usuário, ele se autenticou no SERP, ele consumiu uma aplicação do registro civil e ele migrou, né? Ele avançou, ele vai consumir internamente um serviço dentro do registro de imóvel. Eu acho que, assim, olhando para dentro, né, dentro da nossa dor, é muito mais, ou eu não estou enxergando, tá? Eu posso estar não enxergando. Assim, continua sendo a confiança em relação à aplicação ou seria a confiança em relação ao usuário autenticado dentro dessa aplicação? Sobre as aplicações. Não é sobre o usuário dentro da aplicação. Para qual esse protocolo foi criado? Ele foi para resolver, atacar problemas relacionados a aplicação A pode confiar na aplicação B. Uhum. Esse é o problema que ele resolve. Não é sobre dados, atributos do usuário que ele pode ou não pode. Não. Esse é problema tradicional de autorização que a gente não resolve com esse protocolo. Resolve criando políticas com essas permissões e aí as aplicações precisam avaliar essas políticas, né, e definir se pode ou se não pode. Então, o que nós continuamos trabalhando, né, com o passar dos anos, além de aumentar a maturidade, aumentar a qualidade, aumentar a confiança, resolver problemas de performance dessa aplicação, é relacionado a questões muito sobre usabilidade e sobre expectativas que as pessoas tenham sobre o processo de assinatura digital. Né? O professor Custódio, antes, na sua introdução, fez uma provocação, né, sobre se eu trago aqui um papel e uma caneta e peço para que todos assinem, todos conseguem assinar. Né? Como que a gente faz isso no mundo eletrônico? Então, a gente, a partir dessa provocação, vem tentando, né, com o passar dos semestres, né, pega um aluno, pega outro aluno, faz um TCC, termina um TCC, vem outro TCC, pega um aluno, um bolsista, e a gente vai trabalhando nessa provocação, né, nessa provocação norteadora,
para tentar repensar, e refletir, refazer, e brainstorm, vai semana, volta semana, e a gente fica mastigando, né? Na tentativa, o professor plantou em mim essa sementinha da discórdia, né, de que não, dá para simplificar, dá para simplificar, dá para simplificar, né? A gente vem tentando fazer isso semestre a semestre. E hoje, né, acredito que o ADS ele esteja num formato muito bacana, né, talvez próximo do que a gente consiga, pelo menos com os conceitos e os conhecimentos que a gente tem hoje, chegar. Claro, tem ideias, dá para melhorar, e durante a minha demonstração eu vou mostrá-las para ficar claro o que pode ser feito. Mas eu acredito que já está num estado muito interessante, né, inclusive poderia ser aproveitado pelo operador, né, o Operador Nacional de Registro de Pessoas Naturais, Registro Civil de Pessoas Naturais, tem um sistema de assinatura próprio, né, e ele tenta atacar um problema semelhante ao que a gente ataca aqui, né, que é fornecer uma possibilidade no mundo eletrônico fazer o que a gente pode fazer facilmente no mundo papel, né, que é entregar um papel e uma caneta e todos assinarem. Mas o sistema que o operador tem, eu acho ele difícil, né, acho ele tem bastante atrito para o usuário final. Enquanto que o ADS, eu espero convencê-los, né, de que não há atrito, ou o atrito é muito pequeno e talvez a gente possa reduzi-lo ainda mais, né, com o brainstorm que a gente venha fazer depois. Esse é o ADS, né, a carinha tradicional do ADS, essas cores já estão conosco há muitos anos, e eu quero aproveitar aqui para fazer a demonstração. Então, antes de dar grandes falas sobre o que está acontecendo, né, eu vou fazer uma demonstração, então vamos tentar simular essa provocação do professor Ricardo sobre trago aqui um papel e caneta, né? Quero que as pessoas assinem. Então, tem um documento eletrônico. Eu produzi um documento eletrônico aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Então, eu construí aqui um contrato, né, fictício, onde eu, Frederico, sou o contratante e a minha aluna, Fernanda, é a contratada. E a gente, né, um contrato fictício, não tem nenhum objeto aqui. Por estarem de acordo, as partes assinam o presente contrato na presença da testemunha, né? E aí, aqui embaixo, eu já coloquei aqui onde vai ficar a assinatura do contratante, que sou eu, da Fernanda, que é a contratada, e o Lucas Mair, que é a testemunha. Então, todos aceitaram, né, fazer parte dessa demonstração. Então, produzi esse documento, né, como no mundo papel, terminei de escrever ou redigir esse documento, então salvei o documento. Tendo ele no meu computador, eu uso o ADS para fazer a assinatura digital. Então, a primeira coisa que a gente tem é que se autenticar, né? Talvez esse é um dos grandes locais que a gente possa melhorar, né, a experiência. Então, a pessoa que está preparando esse documento para receber assinaturas, ela precisa se autenticar, a gente precisa saber quem ela é, né? E a gente vem trabalhando para reduzir esse atrito, mas o ideal é que a gente nem tenha essa página aqui mais. Então, ela pode só colocar o seu nome e e-mail, recebe um código por e-mail para confirmação, ela pode colocar o seu celular, e recebe um SMS para se autenticar, ou a gente fornece aqui uma série de opções, né, de provedores de identidade, então pode se autenticar com Google, GitHub, X, LinkedIn, o IDRC, é claro, o GovBR também. Como no meu computador eu já tenho autenticado o Google, eu vou usar essa opção. Então, me autenticando na plataforma, a primeira coisa que eu vejo são os documentos que eu já preparei, documentos que eu, Frederico, já pedi, né, já repeti esse processo. Pega um papel, pessoal, preciso que você assine, né, preciso que meus alunos assinem, que estavam na lista de presença de uma aula ou uma banca, né, de TCC, que a gente está agora no final do semestre, tem várias. Então, aqui são os documentos que eu já trabalhei, que eu já entreguei, já pedi assinaturas, e eu vou agora, então, fazer esse processo de solicitar as assinaturas. Então, a interface que nós construímos é uma interface onde a gente tenta, né, induzir o usuário a vir no documento e escolher, né, como a animação sugere, né, clica onde que as pessoas vão assinar. Então, ao mexer o mouse, né, automaticamente, eu vou tentar dar um zoom aqui na página, aparece aqui o local aonde vai ficar a assinatura do Frederico. Essa ação é uma ação que a gente pode facilmente, né, e aí alunos que queiram fazer TCC, a gente pode facilmente automatizar com a inteligência artificial, né, detectar automaticamente onde é, porque eu, Frederico, né, já escrevi o documento, eu já disse onde é que está a assinatura, né, já poderia ser posicionado automaticamente. Então, o signatário aqui sou eu, né, eu, Frederico, então ele já colocou as informações que tem sobre mim, meu nome, meu e-mail, e eu estou aqui na condição de contratante.
também é algo que poderia ser pego automaticamente do próprio documento, né? Por enquanto, é algo que precisa ser digitado. Então, eu sou um dos assinantes. Eu gostaria também que a Fernanda assinasse. Ela é a contratada, então venho aqui e posiciono. Então, vou colocar aqui o nome dela, Fernanda. E a Fernanda, eu vou pedir uma assinatura por WhatsApp para ela. Então, eu coloco aqui o número de celular dela, que eu já tinha copiado a priori, e vou explicar que ela é a contratada. A Fernanda ainda não assinou, a Fernanda não recebeu notificação de assinatura. Eu ainda estou, né, produzindo meu documento, preparando ele para que as pessoas assinem. E o último dos signatários é o Lucas Mair. O Lucas Mair, eu vou colocar aqui apenas o nome Lucas. Ah, já está aqui, Lucas Mair. E o e-mail dele. Então, o Lucas, eu não sei qual é o WhatsApp dele. Eu vou colocar aqui o e-mail dele, que eu me lembro de cabeça. E o Lucas é uma testemunha. Então, esse processo, né, talvez é um dos processos que a gente possa também melhorar, né, com o uso da inteligência artificial, ter isso tudo pronto, né, já detectar essas coisas todas com base nos meus usos passados, saber o número de celular da Fernanda, saber o e-mail do Lucas, e isso tudo está finalizado. Então, quando eu finalizo esse processo, clico no botão aqui de enviar, como eu sou um dos signatários, automaticamente a minha assinatura é realizada naquele instante, né, está sendo realizada, e também está notificando os signatários. Então, a Fernanda recebeu uma mensagem por WhatsApp e o Lucas recebeu por e-mail. A Fernanda, ela vai compartilhar a tela dela com a gente. Então, eu já abri uma ligação com ela, né? E ela recebeu uma mensagem aqui do Ads LabSec. Sobe um pouquinho, Fernanda, só para mostrar. Então, olá, Fernanda. Um novo documento precisa da sua assinatura. Contrato exemplo de demonstração. Quando eu subi o documento, eu não botei detalhes, então ficou sem detalhes. E aí o papel, ela é a contratada e quem enviou foi Frederico Chardon e o meu e-mail, que eu me autentiquei no sistema. Ela pode, duas opções, ver o documento, então clica, abre o portal com o documento, ou ela pode clicar e assinar agora. Então, Fernanda, por gentileza, clica para assinar agora. Isso leva ela para o navegador. No navegador, a gente sabe que ela veio do WhatsApp, então aquele link é um link único que foi criado para o WhatsApp dela. Nós sabemos que é a Fernanda que clicou naquele botão, então a gente produz a assinatura dela sabendo que ela veio do WhatsApp. Então o comprometimento dela é de contratada, ela está assinando com um nível de garantia que depende dessa autenticação, que é o número de WhatsApp dela, não tem múltiplos fatores, né? Apenas esse fator de WhatsApp que ela clicou no link, então não tem biometria, não tem outras coisas, né? Mas poderia ser construído. E apenas clicando no botão, ela assinou o documento. Então ela pode ver o documento se ela quiser, mas eu posso assumir daqui. O Lucas, nesse momento, né, deve ter recebido também o e-mail, acho que o Lucas já deve ter assinado. Então, atualizando a página, eu vejo aqui que foi finalizado, né? Finalizado significa que todos os signatários que eu, a priori, indiquei, de fato, assinaram o documento. Então, ele foi finalizado no dia de hoje. Aparece aqui as assinaturas. Eu posso compartilhar no sentido de eu me enganei, eu preciso de mais. Preciso de outros signatários. Então, eu posso ainda colocar outros signatários, né? Compartilhando o link. Ele se torna público, né? Então, tem aqui um link de documento público. Ele pode receber ainda outras assinaturas, se assim desejarmos. E, é claro, tudo isso é interoperável, né? Nós podemos baixar o documento. Então, aqui eu posso ver, né, mais informações do documento. Então, o link que eu acabei de criar, posso baixar o documento. Então, ele está avisando, né? Olha, você compartilhou o documento e pode estar... Outras pessoas ainda não realizaram a assinatura, mas mesmo assim eu quero baixá-lo. Então, as assinaturas, né, são interoperáveis, como sempre foram. Então, estão aqui o nome das pessoas, as informações. O Adobe Reader considera as assinaturas como válidas, ainda no paradigma de assinatura, certificado de assinatura única, assinatura válida por 100 anos, certificado válido por 100 anos, todos os preceitos, né, que nós já trabalhávamos. A diferença é que agora a gente tem uma interface, né, que fornece uma interação simples, ainda pode ser simplificada mais, mas a gente vem, né, trabalhando para reduzir o atrito cada vez mais dos usuários. Pessoal, abro para perguntas. Vou fazer um comentário. A parte de preparação do documento, ela é complexa, né? Porque tem que preparar o documento, mas você vai fazer um contrato num banco, por exemplo, o banco já prepara o documento para você assinar, né? Deixa tudo prontinho lá, né? Ou num cartório,
pessoal do cartório já deixa tudo prontinho. Tá aqui o documento para as pessoas, né, assinarem. Já é prontinho. Aí quando a pessoa vai assinar, ela vai só clicar. Ou recebe a mensagem no WhatsApp, clica. Ou no e-mail, clica. Ou lá dentro no totem, dentro do cartório, clica. Está assinado. Simples assim, né? E com toda a tecnologia por trás de PKI, assinatura digital, eletrônica, interoperabilidade, tudo funciona linda e maravilhosamente bem, né? Então, essa é a beleza do assinador aqui, né? Ok? Obrigado, Frederico. Parabéns pela apresentação. Obrigado, professor.